Hum, Joia, joia. Então, boa tarde a todos, todas. Ah, Conforme eu comentei na nota que eu enviei, né, durante a semana, é, não era bem a programação ia falar mais de números imaginários, voltar aquilo, mas na sessão, no encontro passado, ah, conversando até o final, né, com a Ana, principalmente, eu estava junto, né, e a gente tentando pensar no caso da, da dama, da dama dos lutos. Acabou que a Ana comentou também um caso dela muito interessante, e esse viés prático, então, cada vez mais, né, se impõe. Então, eu queria trazer hoje aqui a revisão. Eu já apresentei esse trabalho antes numa atividade do fórum, e eu vou tentar resumir para que a gente chegue na parte que eu considero mais interessante. Eu estou aqui hoje com duas câmeras, inclusive, aqui. Ligou, ligou. Opa, vamos ver se eu quero. Como é que eu faço aqui? Eu quero que fique do outro lado. Fica assim. Tchau, tchau, tchau. Só um pouquinho. Fazer assim. Sim, chato. Que é o seguinte, ó. É, é, é apresentar o que eu falei do modelo físico. Vocês estão vendo ali, né, na minha. Tem uma das caixinhas escrita Glauco, né? Glauco, se quiser, querido, Oi, é, faz um pin desse, tipo, nela? deixa ele fixado, se Vou você quiser, fazer. Eu para que quero. não troque Tá, para mim, os tudo bem, mas hosts. para vocês enxergam? Agora mesmo eu fiz isso, eu É, fixei essa tela, então não sei os colegas. a dica é essa: fixar, botar, tem Dá para enxergar super bem. né? Tranquilo? Então, esse aqui é aquilo que eu falei do modelo físico, né? Em um momento aí a gente vai falar, mas eu vou fazer uma introdução a ele e explicar por que que eu parti para esse negócio aqui, tá? Então, eu vou desligar essa câmera agora. Nossa, complicado aqui. Vamos lá. Vou tirar o PIN, que agora eu não preciso, e vou compartilhar minha tela com vocês. Já deve estar compartilhando, né? Aparece uma coisa escrita esquema L. Aí, formou para vocês? Apareceu. Agora Joia. foi. Beleza. Vou botar aqui essa caixinha um pouquinho mais para cima. Beleza. Então, isso que eu apresentei no ano passado, em cima exatamente opa, dessa, dessa proposta, né, já de topologia, né, e a gente vem pensando nisso há algum tempo. Então, eu não fiz nada, não mexi na apresentação, só que eu vou passar mais rápido o início dela e já digo para vocês, a gente volta a isso em outro momento. Eu só quero dar o contexto, tá bom? Como é que eu faço? Tá aí. Então, no, eu vou partir do seminário sobre a carta roubada, porque essa é a base da coisa toda, minha gente. E é isso né, até lá no início do ano, né, eu falei, olha, minha gente, um tempo, dá uma olhadinha, seminário da carta roubada. Por que ele é tão importante? Porque é, é nele que o Lacan, no final das contas, ele dá ele faz uma reflexão. Num ano, né, e 10 anos depois, ele volta para falar disso aí, para falar do mesmo seminário. Então, essa é a importância do seminário da carta roubada. Então, ele inicia, na nossa investigação, levou-nos ao ponto de reconhecer que o automatismo de repetição, importantíssimo, Wiederholungszwang, extrai seu princípio do que havíamos chamado de insistência da cadeia significante. Insistência da cadeia significante. Essa própria noção foi, por nós, destacada
como correlata da existência, isto é, do lugar excêntrico em que convém situarmos o sujeito do inconsciente, se devemos levar a sério a descoberta de Freud. É, como sabemos, a experiência inaugurada pela psicanálise que se pode apreender por quais vieses do imaginário vem a se exercer até no mais íntimo do organismo humano essa apreensão do simbólico. Então, é um excerto lá do seminário, mais um pedacinho. Será que isso é tudo? E acaso devemos crer que deciframos a verdadeira estratégia de Dupin? Dupin é o detetive lá da carta roubada. Para além dos truques imaginários com que ele precisou ludibriar-nos? Sim, sem dúvida, pois se todo ponto que demanda reflexão, como prefere Dupin no começo, oferece-se mais favoravelmente ao exame na obscuridade, podemos facilmente ler agora a sua solução exposta às claras. Ela já estava contida e é fácil de deduzir no título de nosso conto, segundo a fórmula mesma, que é muito submetemos à sua apreciação, da comunicação intersubjetiva, na qual o emissor, como lhes dissemos, recebe o receptor sua própria mensagem sob forma invertida. Assim, o que quer dizer a carta roubada ou não retirada, lettre en souffrance, é que uma carta sempre chega ao seu destino. Então, em 56, ele estava falando desse negócio aqui. Então, só para pensar assim, em 56, né, lá na carta roubada, ele fala do conto da rainha, do rei, do ministro, a carta de Pan, a polícia. Ele introduz o significante, a letra, a pura diferença, o fordar, e fala de olhares, posições, fala do inconsciente, automatismos de repetição. Agora, interessante, né? A apresentação da sequência é de abril de 55. Quer dizer, então ele já tinha escrito esse negócio aqui, né? Sobre para além do princípio do prazer, sobre automatismos de repetição, né? O Wiederholungswahn, sobre a pura diferença, a rede 1-3, a série alfa, beta, gama, delta, e o esquema L. Então ele escreve esse negócio e depois diz, cara, o negócio é o seguinte, eu vou começar com a carta roubada. Então, e depois, em 66, ele faz o parênteses dos parênteses com uma rede, não com uma série alfa, beta, gama, delta, mas com uma rede alfa, beta, gama, delta, e o desenvolvimento para os parênteses dos parênteses. O desenvolvimento para os parênteses dos parênteses é uma coisa, a coisa toda é muito genial, mas esse desenvolvimento que ele faz 10 anos depois, dizendo, minha gente, agora eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer 10 anos atrás. Então, essa é a profundidade, né, desse início dos escritos, né, que no final das contas, o primeiro capítulo, né, o primeiro texto, né, a Carta Roubada, ele tem uma extensão, né, de mais de 10 anos na obra do Lacan. Como eu falei, eu quero ver se eu mais no máximo 15 minutos. Eu quero só introduzir, dizer da importância disso, porque a gente vai voltar nisso, precisamos voltar nisso. Porque ele fala parte do Fodar como pura diferença, lá na página 51, e ele faz, eu não vou ler tudo aqui agora, mas ele vai fazer dessas sequências 1, 2 e 3, 1, e sempre em triplets, sempre de 3 em 3. Olha, 3 coisas iguais, 3 positivos e 3 negativos. O que é o 2? No 2, eu tenho a diferença nos extremos. Ou é um positivo e 2 negativos, ou é um negativo e 2 positivos. Ou é 2 positivos e um negativo, 2 negativos e um positivo. E o que é o 3? O 3, a diferença está no meio. Com isso aqui, ele está dizendo que tem 3 maneiras de apresentar e que a cadeia se comporta em triplets. Ele está falando, olha, aí eu vou ter, né, a simetria da constância, a simetria da alternância e pela dissimetria. E aqui ele está dizendo o seguinte, que colocando positivo, positivo, negativo, positivo, aleatoriamente, nesta rede, esta rede só pode, considerando uma lei de triplets, ela só pode se comportar desta maneira aqui, como ele coloca aqui, que é a rede 1, 2, 3. Partindo-se de 1, não se chega a 3 sem passar por 2. Eu não posso passar de 1 para 3 direto, não posso, não chego. Não tem nenhuma seta dessas que saia de 1 e chegue diretamente a 3. Ela tem que passar por 2. Senão ela não vai funcionar. Essa é por causa dessa lei anterior.
Com isso, ele constrói, então, uma lei significante, uma lei de comportamento dos significantes, uma subordinação de alternâncias. Como ele está dizendo, uma simetria de constância, alternância ou uma dissimetria. Onde é que isso nos leva? Depois ele diz o seguinte: vamos fazer uma primeira transformada. Essa palavra transformada aqui dá um nó em muita gente, porque ele transforma laços em nós e nós em laços. Ele inverte a lógica da rede 1, 2, 3 para uma rede alfa, beta, gama, delta. Estou indo super rápido, tá? Não, só estou dizendo assim, dá para entender, porque muitas vezes, a primeira vez que eu li esse texto, acho que era 2004, uma coisa assim, mais de 20 anos atrás, nossa, só apanhei. Dá um baita trabalho. Então, a transformação da rede 1, 2, 3 em rede alfa, beta, gama, delta vai pressupor isso aqui, que sempre vai ter esse pontinho aqui no final das contas. Ele é um traço de liberdade, um grau de liberdade dessa rede. E tem uma transformada. Transformada é um negócio difícil de explicar. Uma transformada da matemática, por exemplo, que as pessoas estudaram, ninguém mais nem lembra, mas o logaritmo é a transformada mais simples. É uma maneira de eu entender potenciação de um outro jeito. Eu poderia dizer que a raiz quadrada é uma transformada, mas não é, ela é uma operação. Transformada mesmo é o logaritmo, ou seja, eu transformo a potenciação numa outra coisa que vai me permitir fazer outras coisas, embora eu esteja falando de potenciação. Aqui é parecido com isso. E daí que a gente começa com, com uma sequência, né? Aqui está escrito alfa, beta, gama, delta. Eu só transformei em A, B, G, D, só para ficar mais fácil da gente explicar aqui que isso aqui eu fiz numa planilha do Excel. Então, se eu tenho for da positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, isso aqui é aleatório. Na rede 1, 3 vai se comportar assim. Na rede ABGD, vai se comportar desta maneira. Em dupletos, vai se comportar desta outra maneira. Se eu tiver uma outra sequência, eu vou, eu vou ter esta outra. São simulações. Não vou, volto a dizer, não vou muito além. Nesse momento, só para dizer, dá para entender, existe uma lógica. Qual é a lógica? A lógica de que esta aleatoriedade, e é mesmo aleatório, de positivos e negativos, no final das contas, em triplets, vai se encaixar nessas duas redes. A rede que manda é essa primeira, é 1, 2, 3, mas a partir da 1, 2, 3, isso é transformado, alfa, beta, gama, delta, ou ABGD, como eu coloquei aqui, elas vão manter um comportamento coerente. E depois da rede alfa, beta, gama, delta para uma rede mais ampla, né, da ABGD para alfa, beta, gama, delta, com um grau de liberdade, que é esse que está no meio aqui dos triplets, como eu falei antes. Existe um grau de liberdade aqui no meio, ó. Esse pontinho aqui, na realidade, é uma lacuna. Só que para eu preencher essa lacuna, eu transformo a rede alfa, beta, gama, delta nessa rede estendida. E esta rede estendida, em que eu tenho, de novo, alfa, beta, gama e delta, só que distribuídos de uma forma um pouco mais complexa. Isso aqui está lá na página 63, né, dos escritos. É que eu vou chegar em simulações interessantíssimas, né? Então, eu já tinha, é a mesma rede. Só que agora eu chego, né, depois do quarto movimento, eu determino o primeiro alfa, delta. O que significa isso? Ó? Se eu estou dizendo assim, ó, positivo, positivo, negativo, positivo, é for, dá, for, dá. Ele está falando de for, dá aqui ainda. Numa rede de triplets, a partir do quarto movimento, eu encontro onde é que eu estou nesta rede. Onde é que eu estou nessa rede? Num alfa. Opa, alfa tenho aqui e tenho aqui. Depois desse alfa, tem um delta. Opa, então não pode ser esse aqui, porque depois desse alfa eu só posso chegar num beta. Então, peraí, se eu tenho um delta, onde é que eu vou chegar num delta depois de um alfa? É, Aqui ele aqui, só pode ser este. Só este alfa tem um delta depois dele. Então, eu partir desse ponto. Opa, e depois desse delta, eu posso só ter beta ou alfa de novo. E de fato, só tenho alfa. Então, eu cheguei nesse alfa. Depois desse alfa, eu só posso ter alfa ou beta. Ele fez essa voltinha. Depois ele foi para beta. E depois ele foi para beta de novo.
e depois ele foi para gama, depois ele foi para delta. Ou seja, eu posso escrever o que eu quiser aqui nessa repetição, né, nessa alternância ou repetição de positivo e negativo, ou de for, da. Qualquer coisa que eu escreva aqui vai estar dentro dessa rede, dentro desses caminhos, a partir da lei dos triplets, que foi fundada aqui, nesta figura. A partir desta figura, eu chego, né, nesta malha mais complexa de significantes. Então, vejam só, isso aqui é a lei da repetição proposta pelo Lacan, dizendo assim, não há aleatoriedade total, uma vez que existe uma lei de subordinação de significantes. E isso aqui nos leva depois aos parênteses dos parênteses, que é aquele comentário que eu falei, que ele fez 10 anos depois, dizendo: um parêntese que encerra um ou vários outros parênteses, seja, né, parênteses, 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 eis o que equivale à repartição anteriormente analisada dos betas e dos deltas. Ele está dizendo, então, que beta vai ser parêntese, parêntese abrindo, delta vai ser parêntese fechando. E ele está colocando aqui i, ou um, né, um romano, e zero, no lugar aqui como alfa e aqui como os gama. E depois ele vai dizer, este alfa aqui é diferente, este aqui é o grande outro, este aqui é o A', este aqui é o objeto A, o A do esquema L, e esse aqui é o sujeito do esquema L. Então, o que ele está propondo é que isso aqui tudo introduz ao próprio esquema L. E ele está dizendo daí o seguinte, que aquela mesma rede que eu já vinha ensaiando antes, ela vai se comportar em is, né, uns e zeros, com parênteses fechando. Então, essa rede, por exemplo, aqui, que vem de alfa, 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 um beta, alfa, 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 um beta, depois ele passa para cá como um i, passa para cá como um zero, e depois vai passar para cá, desculpa, vai passar para cá como um, me perdi aqui agora, vai passar, aqui me perdi. Mas é isso aqui. Que agora o que eu estou falando, quando eu estudo isso aqui, eu faço os caminhos com mais. Mas a matemática aqui funciona. No final das contas, os parênteses fecham. E isso aqui faz o movimento das coisas dentro do esquema L. Então, tudo isso aqui que o Lacan escreveu foi para dizer as coisas que acontecem enquanto se está falando Fordá e pela pura diferença, isso aqui vai nos levar a um movimento subordinado, né, daquilo que eu estou querendo fazer e que nos e que nos leva então a essa análise ou ainda a observação, né, do funcionamento do esquema L, né? Onde é que está aqui essa relação imaginária aqui, ó? A linha está aqui, ó. A linha, né? Onde é que está? Por que o grande outro está aqui, ó? Né? E como é que eu faço esse salto? Esse salto para chegar lá no S, eu tenho que passar por dois parênteses aqui, ó. Eu tenho que passar aqui por cima. A questão é que eu também tenho volta aqui, ó. Aqui ele tem, neste esquema, ele admite uma realimentação desse sujeito para grande outro. Então é uma coisa interessante, né? É, e aqui eu falei como um reforço imaginário, e aqui eu falei como um afeto. Ah, entendi o que eu fiz aqui agora. É que ele vai aqui, ó. Ele vai aqui, volta aqui, volta aqui. Por isso que eu chamei de reforço imaginário. Isso que eu tinha perdido aqui, ó. E aqui como um afeto. Por que como um afeto? Porque ele pula. Ele vai lá para o sujeito e aqui depois, né, para esta rede, ele volta. Tudo isso aqui até agora é para introduzir aquilo que eu escrevi lá né, sobre o livro 2. Insisto, vamos voltar, isso aqui merece a gente voltar, mas eu só vou parar de compartilhar um pouquinho aqui para perguntar para vocês. Até aqui,
Vocês já tinham pensado nisso? Vocês já tinham lido o seminário da carta roubada com essa visão? Alguém já viu alguma coisa parecida? Estou perguntando assim para enriquecer mesmo, para a gente pensar para que lado que a gente pode ir. Você diz O- do trio ou do Glauco? não, não do trio, o antes, isso que eu É, acabei de colocar, sim, ano passado eu participei de uma oficina com a Luciana Salum, certo? que escreveu recentemente o livro Lacan e a Estrutura da Cadeia Significante, em que é a tese de doutorado dela, em que ela trabalha exatamente isso, todo o repartitório. Então a gente fez muitos exercícios, foi bem interessante para ver isso de uma limitação na liberdade, assim, né? Perfeito. Realmente, assim, de que a partir de uma Alô? Deu uma falhadinha, né? para a gente trabalhar isso, mas eu não vi a parte com o triodo. Eu já vi você falando brevemente disso, mas não a fundo. Joia. Deu uma falhadinha no que você falou, Nathalie. A sua internet não nos ajudou aqui, mas entendi que essa é a minha pergunta. Quer dizer, essas coisas que eu acabei de falar, para você que fez um curso e achei muito legal, não conhecia, mas é mais ou menos por aí que vocês viram lá, né? Alô, alô? Isso, eu vou colocar lá no grupo o livro da Lucia. Joia. A tua internet, para vir aqui, tá falhando um pouquinho a voz, mas beleza. Acho que. Então, agora, beleza. É, por que eu dei essa introdução? Porque foi isso que me fez pensar, minha gente, e até achei legal que a Nath falou de uma limitação na liberdade. Né? Porque a gente começou, e o Lacan começa, com a noção, né, do automatismo de repetição, que a gente estar ligado com o quê? Essa lei, a, e é uma lei gramática, uma lei semântica, é uma lei da linguagem. Isso vai subordinar a cadeia. Claro que essa lei não é a mesma para todo mundo, né? É a lei desse sujeito. Não, não tem liberdade total, não tem liberdade absoluta, uma vez que os caminhos estão montados. Dá para mudar os caminhos? Dá para mudar a lei? Dá. Não dá para suspender a lei. Você pode mexer na lei. Chama, a gente estava falando daí no final da sessão passada, aula da sessão do encontro passado, né? Como é que eu mudo a função? Que é a maneira como isso vai funcionar. Mas uma vez que ele funciona de frente, ele funciona daquele jeitão. Porque somos neuróticos. A gente tem lei, está subordinado à lei. Então, essa é a maneira que o Lacan falou assim: minha gente, essa lei se estabelece e você sai funcionando nela. Então, por mais que você vai falar, mas o caminhozinho que você vai percorrer é aquela rede alfa, beta, gama, delta estendida. Algo como aquilo. Então, e daí, você veja, o seminário 2, né, logo, né, no início, né, do seu ensino, ele já se preocupa em falar isso aqui. Agora eu vou voltar a apresentar. Tá? E insisto, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Então, eu repito aquele trechinho, né, que eu tinha escrito. Vou ler de novo. Todos aqueles que manipularam rádio conhecem isso. Uma válvula tríodo, quando aquece no cátodo, os eletrõezinhos vêm bombardear o ânodo. Se houver algo no intervalo, a corrente elétrica passa ou não, conforme isso se positive ou se negative. Pode-se realizar uma modulação da passagem de corrente à vontade, ou mais simplesmente um sistema de tudo ou nada. E, gente, isso aqui ele está resumindo, de fato, o funcionamento de uma válvula. Vamos pensar. Isso aí ele está falando em, acho que 1956, alguma coisa assim. Nessa época, era como se hoje, né, um psicanalista estivesse falando de um processador de computador que funciona dentro né, desse computador que eu estou usando aqui, por exemplo. Se bem que esse aqui é velhinho já. Né, mas ou seja, era uma coisa muito, muito atual.
Não tinha nada além disso, não tinha transistor ainda. Que processador? Os primeiros computadores estavam sendo pensados todos em cima de válvula. Ou seja, a válvula era o que ele tinha. Então, assim, isso representa uma surpreendente atualização tecnológica em eletrônica que ele tinha, por isso que fico desconfiado com quem que esse caboclo andava para saber dessas coisas. E é isso aqui mesmo que uma válvula faz. Então, vamos ver aqui como é que é essa tal de válvula, né? Porque essa metáfora é muito boa. Isso aqui é lá do livro do Darmon, lá na página 39. Lá que eu emprego o modelo do tríodo, uma metáfora muito apropriada para a dinâmica do seu esquema aéreo. Olha aqui, ó. Isso aqui é o tal do tríodo. Essa coisa aqui, ó, a linha, isso aqui é a grade. Aqui tem o sujeito, aqui tem o grande outro. O que ele está dizendo mesmo antes? Quando aquece o cato dos eletrozinhos em bombardear o âmago. Quando aquece o cátodo, eletrõezinhos saem daqui e vão bombardear o ânodo. Ou não, dependendo do que a gente fizer. Quanto mais. Isso aqui tem que estar aquecido, é assim que funciona a válvula, ela funciona quente. Televisões lá dos anos 60, 70, né? Você ligava a televisão, esperava a televisão esquentar, porque era a válvula que estava esquentando. Por quê? Para que ela pudesse fazer exatamente isso, emitir elétrons de um, né, de um polo para o outro, vou dizer assim, tá? Então vocês vejam, o que ele está dizendo aqui, ó. Isso aqui é lá do Darmon. Está aqui o grande outro num polo, está aqui o sujeito no outro polo, e no meio está a relação imaginária, que é essa grade, lá da Ô, válvula, como o Glauco, Marco falou. Pois não, Wilson? você me puxou assim para uma memória que eu Oi. gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, assim, na minha infância, é, era novidade TV. Nossa, novidade. Era gente assim que tinha dinheiro, que comprava TV, minha avó comprava a TV dela. E aí passava um cara, olha que interessante, passava um cara e ele, como era preto e branco, tinha uma tela que ele vendia que colocava colorido na TV. E aí, a minha prima consecutivamente comprou uma outra TV e a dela o tubo vinha falhando. Então, assim, ela ligava a TV e a televisão ficava ali 3 horas esquentando. Só que criança é uma coisa de Deus, né? A gente descobriu que para facilitar o processo, a gente tinha que meter a mão na TV. E a gente dava cada soco, de pau na TV, e a TV funcionava, que era uma benção. Enfim, me lembrou isso. Sensacional. Eu queria compartilhar. Bom, e só para, né, para que os colegas tenham a correta relação, né? Isso que o Wilson fala, né, da gurizada agredir a televisão, isso não é a regra da mão direita, tá? Tem a maior cara que é, mas não é, tá? Então, mais legal isso. Só dando sequência, então, aqui. Esse esquema aqui em que algo algo quer quer passar pela relação imaginária e chegar no sujeito, bate na relação imaginária, que é essa grade aqui, ó. Isso aqui tudo existe, isso tudo está montado dentro da válvula, tá? A válvula é assim mesmo. Então, vamos lá. Isso aqui é uma válvula, um triodo, tá? 6S4A. Isso aqui é um circuito padrão de mercado, assim, que a gente monta um circuito, não é o caso aqui, mas esse circuito aqui, ó, eu transferi para cá. E está aqui o grande outro, sujeito, né? E aqui a grade entre o A e o A'. Então, esse circuito eu só botei para cá. Né? Isso aqui é uma coisa importante, até o aquecimento, isso aqui nós vamos falar depois, né? A válvula funciona aquecida. Né? Um transistor não precisa aquecer. O que um transistor faz depois, né? Alguns anos depois, o pessoal inventou transistor e hoje quase nada mais é baseado em válvula. E transistor não precisa esquentar, a válvula precisa. E vamos para frente. Então vocês vejam só. Essa aqui, ó, né,
a ficha técnica, né, dessa válvula, e está aqui o ano em que isso aqui foi emitido, ó, 59. Ou seja, essa aqui é uma válvula do tempo do Lacan. E aqui é o circuito que eu usei, né? Isso aqui um amigo meu, o Robert, me ajudou a fazer. Na realidade, ele é o cara um técnico muito mais experiente que eu. Então, esse aqui é o circuito dessa caixa que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco. Aqui está a caixa, né? Eu vou religar aqui a câmera. Vou parar de... Aqui a caixa, é aquela mesma caixa. Vocês conseguem ver? A dica é botar o pin no Glauco lá, né? Que daí fica maiorzinho. Nela dentro eu deixo sempre ela, eu nunca parafusei, né? Para dizer. E está aqui a válvula, ó. Essa aqui é a válvula. É aquela válvula lá, 3S, não sei o que lá. Ó. Ela está montada dentro do circuito, é em torno dela que essas coisas aqui vão acontecer. A dificuldade desse circuito foi fazer a circuitaria para esses VUs aqui, né? Para esses medidores aqui, para a gente ter a experiência daquilo que eu quero mostrar para vocês. Né? Está aqui o meu esquema L projetado sobre a caixa aqui, né? Só para dizer que onde é que está cada coisa. E eu Glauco, já você está vou daí. mostrando alguma coisa? Desculpa, você está Eu mostrando tô, eu alguma tô, eu coisa? tô, tô. Você tem que, Eu não- você tem que achar o Glauco, tá? É que no celular você tem que ir rodando com o dedo, achar o Glauco, botar um pin, que daí ele não foge mais. Achei. Achou? Logo, se quiser, me coloca de co-host e eu Você faz faço isso? o PIN geral, Então eu vou claro. fazer isso sim. Peraí. Cadê você? Ou você mesmo pode fazer também, se quiser. Eu não sei fazer isso, cara. Isso é muito avançado. Eu vou estar como co-host. Então, aqui, ó. Essa aqui é o que nós vamos brincar daqui a pouquinho, tá? Vou deixar aqui agora. Deu certo? Tirei a Estão câmera. vendo? Agora eu escureci, vou voltar a apresentar alguma coisa, tá? Então tá aqui, voltei a apresentar o PowerPoint. Acho que você tem que botar o PIN agora no PowerPoint, né, Rafael? Então, aqui, ó. Isso. Cadê o treco? Então tá aqui, né, o tal do circuito, eu botei fotos, né, na apresentação, né, para depois, né, ter a referência. E o que que significa isso, gente? Onde é que está o exercício? Né? O exercício nós já vamos chegar. Mas vamos relembrar, isso aqui é importante. Ó. Por que que eu quis trazer isso aqui? Porque, volto a dizer, no encontro passado, quando a gente pensou, né, vamos tentar aproximar, vamos fazer uma, uma reflexão, né, sobre o caso da Dama dos Lutos, pensando no gráfico do desejo. Mas eu falei assim, olha, muita coisa, quando a gente parte do esquema L, fica mais fácil, para mim, pelo menos, levar lá para o gráfico do desejo, né? Porque basta pensar nisso aqui, né? Ó, as várias posições, e o gráfico do desejo é muito mais amplo, né, do que o esquema L, mas nos ajuda bastante, porque aqui tem um sujeito. E em muitas representações, o sujeito ele não põe barrado. Às vezes o sujeito está barrado, às vezes não. Claro, ele é um sujeito do inconsciente e é um esquema para a gente pensar neurose, ele estaria barrado, mas na boa, a barra já está aqui. Eu tenho a barra do imaginário aqui. Ela estaria aqui. O, esse é o mesmo lugar do es, é o mesmo lugar do id. Esse aqui é o lugar do es. Quando eu ponho o es em relação ao objeto, às cenas do mundo concreto, eu tenho aqui implícita a relação da fantasia, que está aqui. Quando eu tenho esse espelhamento do objeto, que ainda não era objeto A, lá no objeto A ele vai, né, ele vai espremer, porque isso aqui é um lugar, pensa, esse aqui é um lugar. A cena do mundo concreto, os objetos todos estão aqui. O mundo está aqui. Toda a relação do sujeito com o mundo se dá aqui, nesta posição. E aqui eu tenho um espelhamento que vai fazer o alinha. O que está no lugar do alinha? O moá, o M, o ego. O eu está aqui. Atenção, entre nós, assim, quando eu vou declinar isso aqui, na realidade não é o eu, né? É o mim. Lembrando, né?
Mim já é uma posição especular, né? Mim, me, é um objeto oblíquo, não é um objeto direto. O objeto direto é eu. Então, quando eu olho no espelho, eu digo, eu me acho, sei lá, agradável. Pronto. Quem que eu acho agradável? O mim. Eu acho agradável a minha imagem, o mim. Quem que acha agradável o mim? Eu. Eu tá aqui, então, né? Mas é um eu do inconsciente. O mim, quem que tem nome? Eu me chamo Glauco. Eu chamo quem de Glauco? Mim. Quem tem nome é o mim. Essa posição aqui não tem nome. Essa posição é inconsciente. Então, a imagem, isso aqui é a imagem do outro, a minha imagem do outro, né? É o eu ideal. E aqui está o tesouro dos significantes, né? O IDA. Você veja, o IDA está aqui, ó. Onde é que está o moi? Aqui, ó. E onde é que está o eu ideal e a imagem do outro? Está aqui. Quer dizer, a pista está colocada aqui, ó. Aqui já tem um conflito. Num ponto eu posso ter um conflito. Por quê? Porque eu sofro a direta influência, né? A direta expectativa, a direta tensão do IDA, né? Do ideal do grande outro. O ideal do eu. Ou até o do grande outro, como às vezes é chamado. Veja que ele está aqui, ó. Ele está no final, né? Lá no gráfico do desejo. Essa é a dificuldade, né? Porque eu ponho, né, no final das contas, aqui no gráfico do desejo, quem tem a função, né, de leitura. Aqui, ó, praticamente só chega uma seta e saem praticamente todas as outras, né? Que é quando é, é, eu vou respaldar, né, o significado, respaldar um significante, né, depois dele ter sido significado, lembrando, né, daquele laço, daquele laço que tem está sugerido, né, lá na reflexão sobre como é que monta o gráfico do desejo. Então, vocês vejam só, essa figura, para mim, ela se torna muito útil, muito útil. E aí que eu fiz um exercício. O exercício é esse aqui, ó. Eu vou mostrar primeiro no slide, depois mostro aqui na caixinha. Vou pedir para o Rafael tentar me ajudar, então, a colocar sempre, né, quando eu for mostrar a caixinha, para que a gente consiga enxergar, tá bom? Isso, Então, isso. Mas coloca-me a mim como co-host, que acho que acho você que colocou a Ana. Ah, é? Peraí, então. Espertão. E é mesmo. Peraí. Vou botar você. Acho que na hora que eu fui colocar, pulou aqui a caixinha. Mas se quiser, Glauco, aproveitando aí Yes, o yes. movimento Agora que você está foi. fazendo, alguém tem a dificuldade de fixar, de pensar a janelinha? Porque agora a questão seria, para agora seria tipo ir até a janelinha dos participantes e quando o Glauco começar a mostrar, clica em aquele nome onde está Nome escrito Glauco. Glauco e aí tem a função de pin ou fixar, dependendo do idioma como tem. Fazamos isso se que acho que facilita muito mais. Beleza? Ó, que nem agora. Eu liguei aqui só para fazer o teste, né? Então, mas eu vou voltar lá no meu exemplo. Então, vou fazer assim: vou projetar a tela e depois eu volto para a caixinha, tá? Então, vou deixar aqui vou até deixar ligada aqui a minha caixinha aqui. Ela vai estar com uma imagem totalmente sem pé nem cabeça, que é alguma coisa que tem aqui no lugar onde eu estou. E vou voltar lá e vou botar para apresentar. Então, voltei aqui para a apresentação. E a minha proposta é essa aqui, de exercícios. Eu inventei aqui, ó. Eu já inventei um João antes, né? O João tem 30 anos, trabalha em uma grande empresa, como analista financeira, casado com a Maria, que também tem 30 anos, conheceu há coisa de 10 anos na faculdade. História. Vai à igreja domingos, acredita que a saída política do país passa por uma oposição ao que chama de comunistas. Torce para um grande time da cidade que está indo bem no campeonato nacional. Nesta minha cena, eu vou ter quatro, os meus 4 VUs,
tá? Que são esses quatro. Vê, eu chamo isso aqui, ó. Esses quatro mostradores aqui, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que é o seguinte: a barra imaginária plenamente estabelecida, a consistência imaginária. Tem alguma coisa errada com a vida do João? Não tem. Está tudo certo. Ele acha que é um trabalhador legal, ele está sendo amado pela Maria, o time dele está indo bem, ele acredita em Deus, as coisas políticas em que ele... Está tudo certo. Então, olha aqui, ó, a barra imaginária tá plena. A barra imaginária está plena. Então, se a barra imaginária está plena, lembrem, os eletrõezinhos que saem daqui não chegam aqui. Então, aqui, ó, o sujeito João, que não tem nem nome, né? Não está tá tranquilo. Não tem tensão no sujeito. Só vamos lembrar então aqui, o que eu falei antes mesmo? Como é que era o circuitinho? Né? Ó, os eletrõezinhos saem daqui e querem chegar aqui. É o que o Lacan falou. Se a grade está energizada, o eletrãozinho para aqui. O eletrãozinho não vai para frente. É isso que o circuito faz. É isso que o Lacan quis dizer. Então, eu falei, uma cena concreta, estável, tudo que tem aqui no mundo dele, tá tranquilo. Então, agora eu vou mostrar isso aqui para vocês aqui. Ó. Atenção, parei de... Eu preciso parar de mostrar? Acho que vocês conseguem ver, né? Sem eu parar de mostrar, né? Vocês conseguem ver? Não, agora estamos vendo só Peraí, o só um pouquinho. PowerPoint. É que eu... Não, mas está filmando aqui, né? Ó, vamos... Você não consegue colocar... Ah, não, põe o pin no Glauco, o Rafael. Sim, sim, mas tem que tirar a projeção. Ah, tem que tirar, né? É mesmo. Senão vai dar No certo. desktop eu consigo mudar aqui sem saber. Não, Tem beleza. uma, mas no celular eu não sei. Eu consegui aqui. Então, tá, parei de mostrar. Então, o que que eu falei lá? Ó, aqui, o seu ponteirinho, ó. Você está vendo que tem um ponteirinho vermelho ali? Então, o ponteirinho vermelho está num nível baixo, certo? O que é esse nível baixo? É o correspondente ao sujeito. Ou seja, não está chegando nada aqui no sujeito, certo? Por quê? Porque a tensão aqui, ó, tá alta na barra imaginária. A barra imaginária, a linha, a tensão tá alta. Ou seja, o que sai aqui do grande outro não chega. O que sai do grande outro não chega lá no sujeito. Por quê? Porque a barra imaginária está bem estabelecida. A vida do João tá boa. Ele não tem que ficar prestando atenção nas coisas. E aqui eu estou colocando que a excitação nesse ponto grande outro aqui, ó, também está baixa. Certo? Tranquilo? Beleza? Até aqui? Vou voltar a apresentar. Então, essa é a situação original. Voltei aqui para o PowerPoint. Todo mundo está lá? Vou mudar aqui agora. Sim, manda. Agora, aí, agora o que acontece? O João recebe um feedback negativo na empresa, que já passa por momentos de dificuldades associadas ao momento de mercado. Opa! Onde é que está a empresa? A empresa está aqui, minha gente. A empresa é um dos objetos dele. E a empresa diz, cara, não estou nada bem, você também não está nada bem. Olha o que acontece. Eu vou fazer o enfraquecimento. Eu vou fazer agora eu vou fazer para vocês. Ó, vai ter um enfraquecimento da barra imaginária. Aquela tensão que estava alta, ela vai baixar um pouco. E vocês vão notar uma agitação imaginária. A tensão lá no sujeito, vai crescer. E o, 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 o grande outro, vocês vão ver que vai mexer também, tá? Então, eu vou fazer isso aqui agora a quente. Eu não mexi em nada ainda aqui. Então, o que eu falei que eu ia fazer? Que eu ia mexer aqui, ó. Ó, na barra imaginária. Aqui, ó. Eu vou diminuir essa tensão aqui. Ó, vou mexer aqui. Ó o ponteirinho lá. Ó o ponteirinho baixando. Tá vendo?
Ou seja, o imaginário dele, por que que o imaginário dele, a barra imaginária desceu? Por quê? Porque algumas identificações dele foram afetadas. Ele não é mais tigrão da empresa. A empresa, que é o lugar onde ele se dá super bem, não está mais, não está isso tudo. Aqui deve ter crescido um pouquinho, que eu vou dar mais um bordoado, ó. Ó, aqui, ó. Ó uma agitação lá no sujeito. Né? Eu deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. E aqui eu vou mexer aqui um pouquinho também. Mas o importante é isso aqui, ó, que se eu diminuir a tensão na barra imaginária, quem sofre é o sujeito. Por quê? Porque os elétrons começam a passar. Que o imaginário cai. Elétron passa, quem sofre é o sujeito. Porque aquilo que vem do grande outro agora passa. Porque quem não deixa passar é a barra imaginária. Beleza? Vou voltar agora aqui lá na apresentação. Cláudio, Pois não. só uma pergunta que eu perdi ali. Quando a barra imaginária baixa, né, o É, sujeito sofre. E o que acontece com o grande outro que você falou? olha que o grande outro ele sobe um pouquinho também aqui, quer ver? Não, peraí. Mas por que, desculpa, mas Bem eu pouquinho só não aqui. entendi É que eu fiz. por que que ele sobe o grande outro? Vamos lá, porque Desculpa, não ele entendi. ele é uma exigência, né? Ele é uma exigência sobre o eu. Se o meu. Aqui, ó, voltando aqui, ó. Se a imagem do outro, isso aqui, ó, se isso aqui é ideal, né? É eu ideal, quem dá bordoada aqui, ó, é o grande outro. Uhum, entendi, entendi. Ele vai ser diretamente afetado por ele, né? O Entendi. grande outro vai começar a dizer, cara, o que que é isso, cara? Você tomou. Você não é você? Você não é Uhum, o tigrão da empresa? Então ele toma bordoada dos dois lados. Ele toma bordoada aqui e aqui. A barra imaginária enfraquece, o sujeito começa a sofrer agitação imaginária. Agitação imaginária, atenção. Por que que eu tô falando imaginário? Lembra do imaginário, aquele raiz de -1 que eu falava? Diz, esse cara para de dormir, não é? O que que eu vou fazer da minha vida? Vou perder o emprego? A empresa vai fechar? Ferrou tudo. Quem faz isso é esse cara aqui. Daí o que que ele começa a fazer? Vou para outra empresa? Vou fazer curso? Vou matar meu chefe? O que que eu vou fazer aqui? Então, beleza? Vamos para frente agora. Glauco, a gente Glauco, pode colocar a diferença na demanda, né? Quando a Também, demanda vira esse circuito infernal, também. precisamente como modo de pensar que o outro, então, não só vai pedir, tipo, eu vou entregar o que você me pede, senão que o outro também vai começar, imaginariamente, evidentemente, a pedir aquele excesso que vai nos fazer sofrer o triplo, mas precisamente com a resposta neurótica. Acho que quem que ia falar, eu não estou vendo vocês. eu ia perguntar assim, eu não sei muito sobre a psicologia do ego, né? Mas fiquei pensando se, eu não sei se está cortando aí. Não, estamos te ouvindo. Tá, se não seria algo que fortalece essa barra imaginária aí, no Psicologia do ego? sentido de fortalecer as identificações, aham. Certo? Não, é por aí mesmo. Né? Quer dizer, você veja, isso, eu ia fazer essa é, é, advertência mais para frente, você adiantando os cavalos, aí, mas é isso mesmo. Né? Quer dizer, porque se a gente for só se satisfazer, né, com o que acontece na barra imaginária, eu, pela psicologia do ego, eu resolvo. Mas a questão é que eu sei que o meu objeto é o sujeito do inconsciente. Porque é ele, né, que, no final das contas, por razões que mais nos interessam pelo inconsciente e pela relação deste grande outro, que detém a função de funcionamento desse sujeito aqui, né, dessa dinâmica,
Atenção, estou falando disso tudo baseado no texto anterior, né? Quer dizer, eu sei que existe uma lei aqui que se eu não modificar essa lei, atenção, se eu não modificar significa trabalho de análise. Eu posso, entre aspas, artificialmente, dizer assim, não, faça aquilo outro, eu reforço a barra imaginária. Vocês vão ver um outro efeito também bem interessante que advém deste modelo. Mas é por aí mesmo, né? Mas fica assim a advertência, né? Que pela psicologia do ego, o efeito é esse mesmo. Só que você não está modificando a lei, né? Você não modifica este vetor, que é o vetor grande outro sujeito, que é o que nos interessa de verdade. Posso? Vou para frente? Fui. Dias passam e um trabalho feito em outro momento de sua carreira é reconhecido como ferramenta útil e oportuno por sua chefia imediata e diretoria. Olha só, a empresa disse, cara, você é um cara fera. Eu me acho fera. Ao restabelecimento da barra imaginária, eu acho que acho que eu vou fazer uma coisa aqui, então. Só um pouquinho, aqui, ó. Isso. Ao restabelecimento da barra imaginária, né? Uma ressignificação, né? Eu sou fera, e o camarada fica tranquilo de novo. Talvez não tão tranquilo quanto originalmente, né? Acho que aqui eu fiz uma besteira, que eu devia ter sido mais gente fina com o cara aqui nos meus pontinhos aqui. Mas o que eu quis dizer aqui é que esse camarada volta à sua paz anterior. Aqui eu vou corrigir essa figura aqui. Não fiquei feliz com ela, não. Porque o que acontece, agora eu vou parar de compartilhar e vou voltar aqui para mostrar aqui no circuito. Então ele estava assim, ó. Aqui a barra imaginária dele estava baixinha. Então eu vou lá e, opa, eu aumento aqui, ó. Oba, barra imaginária legal de novo, no máximo aqui de novo. E lá, olá, o sujeito fica em paz de novo, fica com a tensão baixa, não está mais sofrendo. Atenção minha, gente, estou falando isso aqui tudo porque o Lacan falou, tá? Só estou fazendo exercício, né? Então, voltou a barra imaginária? Beleza, cara. Tô no jogo de novo. Vamos para frente. Tem mais brincadeira aqui. Vou voltar a compartilhar a tela. Agora fica legal, quer ver? Eu estou falando ali, né, que os eletrõezinhos quase não passam, tá? Maria se apaixona por outro homem e João descobre por acidente. Celular desbloqueado que mostra mensagens de conteúdo indubitável. Eu sou muito malvado mesmo, né? O que aconteceu, cara? Vou perder a Maria. Eu não valho nada. E tem ainda, eu vou ser condenado pelo outro, né? Eu vou ser tido como incapaz, corno, alguma coisa assim. De novo, uma barra absolutamente enfraquecida. Eu vou zerar aqui, então. Eu não sou ninguém. Na hora que eu zero aqui, nossa senhora, até ficou feio de ver. É, então, eu vou mostrar isso aqui no mostrar bem certinho isso aqui agora no circuito. Ah, isso aqui é muito divertido, quer dizer. Blanco, Ana levantou. Ô, Ana, manda bala. Eu só entender uma coisa que eu acho que eu me perdi. Não, Manda. eu entendi o que você falou, mas eu tô perdida na minha cabeça. Sabe quando você falou que assim, ó, essa barra imaginária, né? Certo? Então, assim, a Maria tá encontrou outra pessoa. Não seria, tá, pode ser burrice que eu vou perguntar, mas não seria uma linha simbólica? Eu sei que não é, só quero entender por que que não é. Não, não, Porque veja, assim, ó, tipo, tá. Ó, isso é outra coisa legal. Então, vamos pensar assim, ó. Na, no, Porque eu vou mostrar aqui na figura, tá? Tem uhum, dois reinos aqui, né? Tem um reino simbólico e um reino imaginário aqui, tá? O reino simbólico tá para cá, perto do grande uhum, outro. O reino imaginário tá pro lado de lá, tá para cá. uhum, Quando você fala, né, de uma é uma mistura sempre, né? É sempre simbólico sobre.
sobre imaginário, sempre significante sobre significado, certo? Uhum, sim, Essa barra é exatamente o que define simbólico de imaginário, significante de significado. É aquela barra. Imagina, tem significante sobre significado? Tem, né? A barra é uhum, essa aqui. Essa é a barra. entendi. Então tá tudo misturado, é tudo ao mesmo tempo agora. Melhorou? Melhorou. Eu sou muito cara de pau. Como é que, né? Tá. Então vamos lá. Então o que que aconteceu aqui? Ó? Vamos lá. Falei, atenção, bem pertinho aqui. Ó, ele está na situação anterior, né? Eu vou lá e vou diminuir, vou tirar aqui a tensão da barra imaginária. Eu não sou ninguém, certo? Olha lá, diminuindo. Tá vendo ali o ponteirinho diminuindo? Olha para onde é que foi lá a tensão em cima do sujeito, né? Eu vou fazer de novo, ó. Vou aumentar, ó, aumentei a barra imaginária, ó. Tensão sobre o sujeito bem pequenininha. Diminuir a tensão sobre o sujeito, pancada. E aqui aparece um outro negócio ainda, que é, ó, o grande outro aqui, ó. Ó, eu vou aumentar de novo, ó, aumentei a tensão lá na barra imaginária. Vou tirar a tensão da barra imaginária. Ó, o grande outro. Ou seja, as exigências sobre o sujeito são extremas, né? Então, eu vou voltar aqui para a minha figura. Então, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Na hora em que ele perde, nossa, perde uma contraparte de si mesmo aqui, né? Claro, imaginária. Isso aqui acontece, a barra quase desaparece. Atenção, quase. Quando é que a barra desaparece? A barra desaparece ou na psicose, ou então numa angústia extrema, entende? Ele tem a estrutura para reconstituir a barra, mas essa aqui foi para o vinagre. Essa aqui foi para as picas aqui agora. E ele, o Moá está diminuído. Quem que sou, né? O João, quem que sou eu? Quem que é o João? O João não é a contraparte da Maria. O João não é o ideal que ele tinha colocado para si mesmo. O João deve para todo mundo. Quem que está sofrendo aqui? A tensão está enorme aqui. Ó. Quem sou eu? Quem que é a Maria? Para onde é que eu vou? Tá aqui, ó. O circuito está indicando isso. Uma tensão enorme no sujeito do inconsciente. Lembrando, como é que isso aqui se manifesta? Antes de ir para o real. Antes de ir para o real, porque esse caboclo pode parar no hospital. Porque o que está acontecendo aqui é incapacitante. Esse cara ele não sabe mais o sentido dele no planeta. E o circuito nos mostra assim, uma tensão enorme sobre o sujeito do inconsciente. Vamos para frente? Né? Tô falando ali, uma bordoada lá no sujeito. Muitos eletrõezinhos passando ali. Por quê? Porque a tensão aqui baixou. João deprimido, aqui que é legal, minha gente. João deprimido resolve ir a um psiquiatra e receita um antidepressivo. Minha gente, qual é o efeito do antidepressivo? Eu vou primeiro mostrar a figura, depois vou mostrar no circuito. O antidepressivo mexe no corpo, mexe no real. Para mim, atenção, isso aqui é metafórico, tá? Para mim, mas funciona no circuito. O esfriamento do circuito impede que elétrons sejam emitidos do cátodo para o ânodo, baixa a excitação do circuito. Então vamos lá. Até agora eu não tinha mexido neste potenciômetrozinho aqui, né? Que é o potenciômetro que aquece a válvula. Tudo isso aqui só está funcionando porque essa válvula está aquecida. Agora eu vou lá, peraí, opa, e eu esfrio a válvula. Na hora que eu esfrio a válvula, o grande outro esfria, há, há uma diminuição na agitação imaginária, mas a barra está absolutamente enfraquecida. O João continua ferrado.
Só que o corpo dele não vai indicar. Então, como é que funciona isso aqui? Ó? Eu vou fazer aqui agora. Então, peço que vocês localizem. Ó, você está vendo ali a válvula, né? Vocês estão vendo que... Vou tentar botar bem pertinho. Ó, tem um pontinho brilhoso lá embaixo, né? Que é ela aquecida. Esse aqui é o potenciômetro que mexe nisso. Ó. Eu vou tirar o aquecimento dessa válvula. Tirei agora. Vocês vão ver que ela vai... Olha lá, a luzinha até apagou lá já, né? Lembra que tinha uma luzinha que estava brilhando lá embaixo? Sim. Olha aqui, ó, ó. Ó a tensão no sujeito caindo. Tá caindo, né? Ah, eu tô bem, né? Melhorei. Olha a tensão lá do grande outro, a exigência, né? Caindo. Já caiu. Mas a tensão da barra imaginária continua baixinha igualzinho. Então, bem-vindos ao mundo da psiquiatria. Vou tirar o remédio. Quer ver eu tirar o remédio? Aqui, ó, vou tirar o remédio. Aqui, ó. Tirei o remédio. Olá, aqueceu a... Voltou a aquecer a válvula. Ó, 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 ó a tensão já voltando aqui, ó. Ó, ó o João esquentando a cabeça de novo. Ó, sensacional, né? Então, essa é a riqueza, né, do modelo. Né? Foi o que eu quis colocar aqui, né? A estação de circuito depende do aquecimento, né, do conjunto de placas e grade. É metáfora para alteração do comportamento de neurotransmissores? Talvez, né? Então, quando ela está aquecidinha, né, eu tentei mostrar aqui no celular, é mais difícil, né? Mas aqui ela esfria, né? Eu vou fazer de novo aqui, vamos ver se eu pego um ângulo melhor aqui, só para vocês verem. Super legal. Ó, acho que de frente aqui fica... Ah, sim, de frente aqui fica mais legal. Ó, quer ver? Ó, ó, atenção, eu vou esfriar ela. Ó, tá, ó, ela esfria. Apagou, né? Vocês notaram ali? E a tensão começa a tensão lá no sujeito, né, lá do ânodo, começa a cair. Ah, estou melhorando, doutor. E o cara para de falar, né? Para que ele vai para análise? Vou aqui, ó. Vou tacar a tensão de novo aqui. Olha lá, já esquentou ali a desgramadinha ali. Ó. E a tensão já subiu. Agora, vamos lá. O João recebe uma mensagem de zap mencionando que um político de esquerda é claro culpado de um descaminho de verbas. Ele comemora o teor da mensagem e a replica imediatamente. Então, de novo, ele fica feliz da vida, a sua barra imaginária vai lá para, né, vai lá para cima. É... Opa, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa que não está boa para mim. Ah, sim, está tudo certo, é isso aí mesmo. Então ele está feliz da vida, de novo, né? Olá, uma tensão baixa sobre o sujeito, está comemorando. Por quê? Porque ele está certo. Né? A esquerda não dá nada. Eu sou fera. Ele volta lá para o estado original de sempre. Está certinho aqui mesmo. Então, só. Bom, é a confirmação daquele estado, né? Que estão os ponteirinhos. O João tem acesso ao desmentido da mensagem em rede nacional, condenando seu falso teor e alertando para que o político em questão nada tenha a ver com o caso. Aqui que é um negócio doido, né? Porque aqui, ó, então a esquerda continua sendo do mal, né? A mídia também é do mal.
Eu sou fera, né? Uma queda da consistência branda, tá? Porque ele fica meio bravo, tá? Só que ele, olha lá, ele fica, eu vou botar aqui bem, estou colocando aqui, agora, o que a gente tem aqui é o seguinte, eu vou mostrar aqui na, bom, antes de mostrar, a leitura é isso aqui que né, nos intriga, né, na montagem do fanatismo político, principalmente, né? Existe a preservação do ideal né? Por mais que eu coloque aqui uma tensão muito grande a partir do grande outro, ele praticamente não se mexe. Porque essa queda branda, ela não, não me traz, não muda. Camarada, não. Porque, assim, ó, com o grande outro preservado, vou explicar isso para vocês. Aqui vai dar para ver, vai dar para ver. Eu vou ter, eu vou mostrar o circuito aqui agora. Ó, eu estou dizendo aqui, ó, que o menino João está levemente incomodado. Ó, ele não está super incomodado, ele está incomodado. É porque a tensão cresceu. A tensão no sujeito, né? Aqui, a barra imaginária não está zerada, ela está mais ou menos, né? Agora, interessante aqui, ó, no grande outro. Eu vou fazer aqui. Ó, eu posso mexer à vontade aqui, ó, que a tensão no grande outro não muda. Ó, mudou um pouquinho aqui agora. Mas eu botando uma tensão grande no grande outro aqui, aí sim sai uma resposta lá no sujeito, ó, quer ver? Eu diminui a tensão no grande outro, diminui um pouquinho lá no sujeito, o sujeito é menos incomodado. Aumentei a tensão no grande outro, ó, ao sujeito mais incomodado. O que é isso? Quer dizer, esse ideal não vai fazer diferença na barra imaginária. Ele vai continuar acreditando em tudo que ele acredita, ele só vai ficar mais incomodado. E é essa agitação que faz esses caras se mexerem, né? E isso aqui nos preocupa, né? Porque o que era para ele continuar acreditando, ele continua acreditando. Só que ele fica mais incomodado, mais ele quer fazer mais coisas. Então é um negócio complicadão. Não, o Luê levantou a mão. O Lele não tomou, agora eu vi. Manda lá, Lele. Podia ter falado já. Ô, Glauco, a sua caixa não dá choque, não, né? Não. Mas estou aqui pensando no experimento lá que o Rafa trouxe, né? Você conseguiria traduzir aí o experimento do Milgram O Milgram para cá? para aí? Isso, né, que a gente estava falando da outra vez, né? Ah, é verdadeiro, não é verdadeiro? Os pais são furos, mas tinha isso, né? De manter a consistência imaginária ali para o experimento Quer funcionar. Aí você ver? está falando o que se faz para se manter o ideal ali, É, né? Então, a primeira interpretação lá do tipo, olha só, a pessoa dá choque por uma transferência quer ver? autoridade, enfim, acho que daria também para usar, ó, traduzir aqui na sua caixa preta também o que a É. gente veio falando nos últimos encontros. Então, mas eu penso assim, né? Cada sujeito daqueles experimentos está aqui, né? Está aqui o sujeito, certo? Você está vendo a tela, né, Luiz? É, eu ponho aqui no outro o camarada que, né? Eu estou vendo ali, ó, aquele cara vai tomar choque. E na hora que eu disser, né, se ele responder errado, você vai dando choque. Quem que disse para ele? Você vai, né, vai dando choque. É alguma coisa que dá lei, né? Quer dizer, o que ele está querendo dizer é assim, dou lá 20 volts.
tá tudo certo, relação imaginária preservada. Eu não estou machucando o camarada, só estou enchendo o saco dele. Vai crescendo, 60, 80, 100 volts. Quando chega em 100 volts, o que o grande outro desse sujeito que está aplicando o choque está dizendo para ele? Cara, isso é desumano. Isso está errado. Essa relação imaginária aqui já começa a. Cara, eu não sou essa pessoa que dá choque nos outros, que faz os outros sofrerem. A hora que a relação imaginária vai atenuando, ou o seu eu ideal ou o seu ideal de eu vão começar um conversar com o outro e falar, cara, para com isso. Não é assim que é para essas coisas. E daí ele, com algum sofrimento, vai dizer, tô fora. A chave da coisa aqui é o sofrimento. Quer dizer, é essa relação imaginária desse sujeito que está aplicando choque, né, para quem chega a 450 volts, né, fazendo um camarada aqui sofrer. Supostamente, imagino que seja verdade, né? Quer dizer, que identificação é essa, né? Porque quem vai sustentar essa identificação, então, é um grande outro tão tirânico que diz assim: não interessa o que está acontecendo aqui, o que eu tenho que fazer é preservar o meu moá, porque a lei está dada e eu posso aplicar 450 volts né, num objeto que está aqui. Por quê? Porque está certo. A lei é inquestionável e né, é intratável, inexpugnável, eu não tenho o que fazer com isso. Quer dizer, então, essa rigidez, né, suposta, né, que eu representaria assim, né, nessa dinâmica em esquema L. Faz sentido para você? Então, foi o que me ocorreu. Daí, né, eu cheguei aqui né, nessa questão triste, né, que é o quê? Que é a preservação da relação imaginária. Você está entendendo? A relação imaginária, nesse caso, em que mesmo após o desmentido, o camarada, ele até sofre, mas ele mantém a sua relação imaginária, ele mantém a sua identificação. Ele não põe em questão aquilo em que ele acredita. E aí a gente está no mundo, né, do negacionismo, a gente está no mundo das coisas que a gente está vendo por aí até hoje, em que não interessa o que está acontecendo, o camarada vai manter, né, antes a minha relação imaginária do que a verdade. A verdade concreta não me interessa. O que me interessa é manter essa barra funcionando. E se cada vez que essa barra aqui funciona menos, o sujeito sofre. O sujeito tem que se haver com isso, para o bem e para o mal. Então, essa é a mensagem, né, do esquema. Olha lá, a falha na prova de realidade. Né? A mídia está mentindo. Ele mantém uma mídia negativa aqui para quê? Para preservar a barra funcionando. Se ele falar que a mídia está certa, ele que está errado. É o moá que enfraquece, a barra enfraquece e ele tem que fazer alguma coisa. Ele não vai fazer. Ele vai manter, né, a sua identificação intacta, em benefício desse grande outro aqui, ó, que daí vai estar com a tensão máxima colocada aqui, são os reforços, né, os reforços do mundo. Né? Quando eu apresentei isso aqui, eu já estava pensando, né, em outras metáforas físicas, né, o espelho côncavo lá, né, do estado de espelho, né, falando da válvula. Nós e amarras, é sensacional a gente pensar nisso. O Toro tem conseguido falar, a gente conseguiu falar. O motor elétrico para libido, pulsão, objeto A, eu ainda não, né, não coloquei, mas tem um modelo físico para isso também. E a gente pensar o real talvez como matéria escura, né, fica aqui essa provocação. Né, na época eu estava pensando, né, em falar, e vamos falar disso aqui, né, do esquema R e do esquema I, e ainda, né, em teoria do controle, existem polos e zeros na teoria do controle, né, e é muito interessante, ele pega direto lá, né, como o furo como um polo. Uma hora a gente fala disso aqui também, mas acho que a gente já cobrimos o assunto hoje, né? Gente, o que lhes ocorre?
Bom, aproveitando então, uma das coisas que eu acho que sempre, não sei, ao menos na experiência que eu tenho no campo como escuta ou como alguém que está no constante lugar de aprendizado ou quando quero falar sobre o tema, o que seja que for, não importa o lugar da cadeira, neste caso, e uma coisa que parece que sempre fica bem difusa é a relação com o outro, sujeito ou outro, como precisamente a tensão se dá, e há um aumento por lado e há um aumento por lado. Não vou dizer que é simétrico, evidentemente, porque falamos de uma mediação o tempo todo com a barra imaginária, mas quando há um aumento, digamos, na demanda do outro, há aumento na tensão, então, do sujeito. O que quero colocar isso em jogo dessa forma é o elemento da covariância na estrutura. Como Lacan define a estrutura, ao menos como essa sucessão, né, ou como esse conjunto de elementos, ou essa variedade de elementos, se você quer, no nosso caso, elementos significantes, sempre covariantes. Então é muito legal poder ver, assim, ver tridimensionalmente, quer dizer, que o que é que acontece quando a gente mexe com uma das partes da estrutura. E enquanto vocês falavam um pouco na pergunta da Ana, onde que estaria essa questão entre quando é que é mais do lado do imaginário, quando é mais do lado do simbólico, se puder dizer dessa forma, eu reiteraria ainda mais que está aí, está amarrado, já está estruturado, A já está amarração, fazendo o seu efeito. a amarração sempre, né, nesse esquema, pensando, né, o simbólico está do lado, né, o imaginário está do outro, significante, significado, significante, significado. É isso que amarra Claro. a barra do imaginário. Quer dizer, o que acontece quando eu tenho, né, é só pensar, né, a Maria me largou. Qual é o significado da Maria agora? O significado é imaginário. Ferrou, eu tenho um significante que não corresponde mais ao significado. Esse é o enfraquecimento da barra. Tá bom? Então, é que indo nessa direção, e é interessantíssimo, ao menos para mim, como insiste Lacan como tema com relação ao imaginário. Por exemplo, com o falo imaginário. Seminário 9, seminário 10, seminário 11, até o seminário 15, se quiser. Do 9 ao 15, quero dizer, como enfatiza na questão do falo imaginário como tal, como aquele elemento de criação radicalmente individual, nem sequer subjetiva, senão radicalmente individual, que media a demanda do outro. Isso, assim, a gente tem isso de mil formas colocado e até neste momento da obra, quero dizer, que é precisamente o lugar que tem o imaginário aí, precisamente para mediar na demanda do outro, porque senão será o circuito infernal dessa demanda. Então, vai ligar, sempre vai haver um pedido ao qual o nosso neurótico vai fantasmaticamente tentar responder e será colocado sempre em dimensão ou de impossível ou de insatisfeito e vou responder caso seja do lado da neurose. Mas precisamente o efeito, o tanto que se insiste com o tema, o lugar do imaginário não é uma questão de menos ou mais, no sentido de é irrelevante frente ao real, como em algum ponto se vende na nossa teoria. É sempre real, simbólico e imaginário, é sempre a três, como mínimo, né? Então, sempre real, sempre simbólico, sempre imaginário, em jogo, em interação, em tensão dialética, em relação circular, blá, blá, isso que a gente vem trabalhando. Mais vezes ocorre. Então, Oi, Ana. então, assim, é isso que o Rafael estava falando, né? Que é sempre um real simbólico e um imaginário. E pensando naquela minha paciente que eu falei, né? Assim, é, onde é que fica esse, tipo, onde é que fica, se a gente for colocar esse esquema L dentro de uma, de uma estruturação, né? Onde é que entra o simbólico aqui? Eu entendo que nessa Deixa linha, eu. tipo, essa linha imaginária, essa linha, ela pode tanto ser, tipo, ela pode até ser vista como uma linha simbólica, né? Não, só um É, pouquinho, Ana. uhum, Deixa eu fazer o seguinte. Eu tive o seguinte cuidado no encontro passado. A hora que a gente começou a falar de paciente, eu cortei o vídeo. tá, Então, vamos fazer isso. Eu só vou parar a gravação e vamos falar do seu caso, que é fascinante.
Gente, então, só vou interromper a gravação. E agora?